barroco acontece desde que eu me entendo por gente. Porque imagine, sendo baiano, filho de uma família ítalo-brasileira, com uma nona super religiosa e tal. Então a gente frequentava as igrejas da Bahia, né? Você está aqui na Bahia, você frequenta as igrejas da Bahia e você tem essa vivência desse imaginário barroco o tempo todo. Acrescente-se a isso que nesse período da minha primeira infância, entrar na adolescência, tinha sido inaugurado o famoso Museu de Arte Sacra da Bahia. Vamos pensar que o Museu de Arte Sacra, por iniciativa do reitor Edgar Santos, é um empreendimento fantástico, assim, é um dos museus mais importantes da América Latina. E sob a cura do frei alemão, Frei Clemente Maria da Silva Nigra, assim, apuradíssimo, fez uma montagem belíssima desse museu. Então o que é que você tem? Você tem esse imaginário muito vasto, enquanto você é criança e vendo essas imagens, e meus pais me levavam, então era uma atração turística, qualquer pessoa que chegasse de fora de Salvador tinha que ir frequentar, tinha que ver o Museu de Arte Sacra da Bahia, né? Um dos principais pontos de atração da cidade. Então esse imaginário foi se enriquecendo ao longo do tempo, e é somente quando eu entro nos maristas, já assim, para fazer o antigo ginásio, hoje segundo grau, é que eu vou canalizar esse meu interesse para uma pesquisa mais mental, mais intelectual. Até então era somente interesse por imagens. Eu vou ter um contato com o barroco enquanto entendimento, enquanto pesquisa, já no Colégio Maristas, e pelas mãos da famosa professora Candolina Rosa. A Candolina Rosa era uma referência na cidade de Salvador, e eu tive o privilégio de ser aluno dela. E aí, o que aconteceu? Simultaneamente, aluno de português, ela abriu o tema do barroco, fez a gente pesquisar e tudo mais, e simultaneamente a esse ano de escola, que eu, se não me engano era o chamado quarto ano ginasial, que seria o quarto ano do segundo grau, aconteceu na cidade o Festival do Barroco, o primeiro Festival do Barroco luso-brasileiro. E eu e Márcio Meirelles, que era meu colega de classe e também interessado nessas coisas, ficamos loucos e quisemos frequentar o Festival do Barroco. E aí o que aconteceu? A gente falava com a professora Candolina e ela era completamente cúmplice, porque ela sabia que ela estava ensinando esse tema. Estava acontecendo o Festival do Barroco na cidade, nada mais apropriado. Então o que ela fazia? Ela dispensava a gente das aulas dela para poder a gente ir para os eventos, que eram uma série de eventos, palestras, concertos, peças teatrais, música, tudo. Era um grande festival que nunca mais voltou a acontecer. Então, assim, nesse período eu tive um entendimento do que era o estilo barroco. Bom, é claro que isso foi fermentando na minha cabeça, né? Essa vivência, essa experiência e esse entendimento de um estilo tão marcante e que, assim, determinou muito a expressão plástica e artística dessa cidade, de alguma maneira. Então eu trouxe tudo isso, eu venho trazendo na minha memória tudo isso ao longo desse tempo inteiro. Mas aconteceu em Portugal em 2017 uma espécie de epifania. Eu tenho uma amiga lisboeta, a Catarina, que ela me indicou, ela disse assim, olha, você não pode perder, não pode deixar de ver duas coisas em Lisboa. Uma era o Museu de Arte Antiga, ou seja, o solar das Janelas Verdes, famosíssimo. E a segunda coisa era visitar a igreja de São Roque. E foi dentro da igreja de São Roque que eu tive a iluminação, em que me veio assim, com muita clareza, que eu precisava processar tudo isso. Porque a igreja de São Roque é uma igreja dos excessos, dos excelsos excessos, que depois eu passei a chamar a minha exposição de excelsos excessos. Porque a igreja de São Roque tem o barroco levado às últimas consequências. É um negócio impressionante. E eu fiquei muito impactado com aquilo, e eu disse, não, eu tenho que processar todo esse meu acervo e muito mais motivado por essa igreja que eu acabo de conhecer, e eu tenho que transformar isso em alguma coisa de arte, porque é assim que se dá o meu processo. Alguma coisa me instiga e eu vou lá e trabalho e vou e faço alguma coisa, uma série de trabalhos conduzidos por essa linha temática. Então eu voltei de Lisboa em 2017 determinado, eu disse, eu vou fazer minha nova série toda baseada no barroco.
parece uma coisa anacrônica, não me importa. Eu acho que o artista tem motivações as mais variadas. Então, nesse caso, eu tive essa motivação e é evidente que eu tenho um compromisso com o contemporâneo, que eu vou transformar isso em arte contemporânea. E como é que eu vou interpretar isso? Então, meu desafio era esse, assim. O que é que eu vou fazer com isso? Como é que eu vou interpretar? Que temas eu vou trazer? Como é que eu vou trabalhar com o barroco e trazer alguma novidade, né, com isso? E aí, tá aí. O trabalho tá aí. Isso gerou 25 telas de 2017 para cá, exatamente 4 anos, foi de segunda metade de 2017 até primeira metade de 2021. São telas divididas que depois eu dividi em os sagrados, os profanos e os afro-brasileiros. Porque dentro desse universo do barroco eu não queria ficar somente com o religioso e o sagrado, porque senão seria meio restritivo. Então eu vou também pelo caminho do barroco aplicado ao dia a dia, à vida, à ornamentação e tudo mais. E alguma coisa do afro-brasileiro também, porque você teve toda essa vivência do período colonial, em que você traz muitos aportes afro-brasileiros e muitas imagens afro-brasileiras dentro desse período barroco que merecia refletir sobre isso. Bom, o resultado é esse. Eu espero que vocês gostem e que isso traga alguma revelação.